Pois é, minha gente, parece que quanto mais conservador você é, mais progressista você fica nas suas decisões pessoais, embora ainda mantenha uma performance de si bem conservadora. A gente vai ver isso com o Guto Zacarias, que ele confirma o áudio em que induz a ex-companheira ao aborto. Pensamento pecador, diz o cara. O deputado estadual do MBL é alvo de denúncia do Ministério Público por violência psicológica após supostamente ter induzido sua ex-companheira a interromper a gravidez. Cara, eu vou dar aqui só um negocinho aqui, só duas palavrinhas só. Isso já vinha, essas denúncias sobre o Guto Zacarias, mas isso estava sendo deixado de lado. Num dado momento, o Brasil de fato liberou os áudios que mostram ele a induzindo ao aborto. E isso passou a ser uma questão de primeira ordem, porque agora não tinha mais como negar. Tem uma coisa que me chamou a atenção, e pelo que eu tô percebendo, chamou a atenção de todo mundo, a maneira como, de um jeito muito natural, ele fala sobre o aborto. Ele descreve a situação, ele descreve o fenômeno do aborto no Brasil. Se você tem dinheiro, você faz numa boa clínica. Se você não tem dinheiro, você não consegue fazer numa boa clínica. Se você tem dinheiro e fez numa boa clínica, a probabilidade de dar merda é muito baixa. Se você não tem dinheiro e fez numa clínica qualquer, a probabilidade de acontecer alguma coisa é maior. Ele vai descrevendo isso para tentar tranquilizar a então parceira dele que estava grávida dele. E isso faz a gente pensar, né, de onde vem tanta tranquilidade, principalmente de alguém que publicamente se coloca não só contra o aborto, mas que estigmatiza aqueles que decidem pelo aborto. Ele próprio, num dado momento, vai dizer que é tudo besteira, que é só política. E aí é legal, porque a gente começa a perceber como que pessoas desse lugar, né, que estão neste local específico, como elas consideram que a performance política não é nada mais do que uma performance focada em angariar votos e não necessariamente como uma manifestação daquilo que ele pretende representar. A gente vai ouvir o áudio, vamos só ler aqui os primeiros parágrafos, o lead da matéria. O deputado estadual Guto Zacarias, do Missão, ligado ao MBL, finalmente se manifestou nesse sábado sobre o áudio atribuído a ele, em que orienta e tenta convencer sua então companheira a interromper a gravidez. Material que reforça a denúncia de violência psicológica apresentada pelo Ministério Público de São Paulo. As informações são do Brasil de fato. No vídeo publicado em suas redes sociais, o parlamentar admite ter discutido a possibilidade de aborto com a ex-companheira, classificando a situação como um pensamento pecador, mas tenta minimizar o episódio e nega ter exercido pressão. Vamos escutar o áudio? Mano, eu realmente entendo a parte de não ter coragem quando a gente começa... Mano, eu realmente entendo a parte de não ter coragem quando a gente começa a fazer pesquisa sobre isso. Mas, pô, pelo amor de Deus, primeiro que todo o conteúdo de rede social criado sobre isso, eu falo com autoridade, é para desestimular as pessoas a fazerem isso. E muitas vezes com exagero. O segundo ponto é que a gente está em 2024, né? Pelo amor de Deus. Terceiro ponto, e em 2024 tem muita maternidade. Terceiro ponto é que todas as problemáticas que tem sobre isso são em coisas absolutamente clandestinas, mal feitas, às vezes periferia, ou país periférico, é o que mais tem, por conta da questão da moeda. Então, tipo, vai na Bolívia, vai na, sei lá, Argentina mesmo. No Brasil, em São Paulo, em bairro de elite, é muito raro acontecer algum problema, porque qualquer problema que der, primeiro que sairia na imprensa. E logo o local ia fechar com velocidades. Tipo assim, como é que o cara tem tanta certeza que é muito raro, sabe? Não tô dizendo que não seja muito raro, justamente por condições melhores e tal. Mas assim, é uma naturalidade que faz a gente pensar, de onde que o cara tá tirando essa propriedade? Os locais são caros. E a gente não vê isso saindo na imprensa. O que acontece? O método de hoje em dia, tá ligado? Não é um método invasivo. Eu já falei pra você, é praticamente uma sucção, ou seja, não tem sangue, não é algo invasivo, demora de 20 a 25 minutos, é feito nos jardins com especialista na área. É caríssimo, mas mano, não tem o menor risco de acontecer qualquer outra coisa, porque não envolve o método invasivo, é algo absolutamente limpo, né, em todos os quesitos, assim, é muito profissional o que eu falei. Então, tipo, eu não consigo entender nenhum motivo para não fazer o desse método. Agora, os outros métodos, os métodos invasivos, os fora do Brasil, o que envolve remédio também, acho que são métodos mais perigosos, mas ainda assim, acredito que super seguro. A taxa de dar problema é muito baixa. Agora, esse método, que é sem ser um método invasivo, que demora de 20 a 25 minutos,
uma clínica de elite na cidade de São Paulo, esse eu não consigo, eu de verdade não consigo ver motivos para não fazer. Entendo o medo, agora, o medo nesse método, para mim, não faz sentido. Não consigo ver motivos pra não fazer. Gente, assim, né, que fique muito claro, né, cara, não sei qual a opinião de vocês, tal, cada um tem uma opinião, tal, mas eu parto do princípio de que o aborto não deveria ser proibido. Dito isso, me parece muito óbvio que a decisão sobre abortar ou não, ela não é uma decisão discutida, ela não é uma decisão que a gente debate, né? Por exemplo, vou fazer uma vasectomia. Sim, tanto faz, né, o que que a parceira vai querer, se ela não quer ou quer vasectomia. Pô, se eu escolhi fazer uma vasectomia, né, o que tá em jogo é o meu órgão ali, né? Certo? Eu imagino que seja uma decisão extremamente individual, né? Extremamente individual. E a parada é a seguinte: sendo uma decisão extremamente individual, né? Pô, o que você pode escolher é se você quer continuar ou não comigo. Mas você não pode escolher se eu vou ou não fazer uma vasectomia, né? Do mesmo jeito que a laqueadura, acho que é a mesma coisa, né? E do mesmo jeito, qualquer procedimento que seja extremamente individual. O limite da escolha da outra pessoa, do parceiro, da parceira, é o limite do eu quero continuar com essa pessoa? Eu quero continuar com isso? Eu quero continuar? Eu quero continuar? Esse é o limite da escolha. Dito isso, me parece um pouco demais empurrar alguém, sabe? Empurrar a pessoa pra fazer um aborto que talvez ela não queira. E de fato não quis, né? O filho nasceu, tudo mais. Tem 1 ano de idade já, enfim. Hoje eu quero falar com você sobre aborto e deixar claro que, pelo jeito, a baixaria em ano eleitoral começou. Os novos vazamentos criminosos que nós dois sofremos deixam claro uma coisa: o nosso crescimento em direção à Câmara dos Deputados está incomodando muita gente. Só que a partir de hoje vai ser assim. O cara, ele acha que essa situação inteira, ela é definida pelo incômodo de sua possível eleição, e não do crime de coação, de violência psicológica. Levou. Esse vídeo deveria ter saído ontem, mas eu fiz uma promessa pra Giovana, a minha ex-namorada e mãe da minha filha. Nós não vamos deixar essa imprensa porca de esquerda destruir a nossa Sexta-feira Santa. Essas páginas de esquerda que dizem se preocupar com as mulheres sequer me procuraram pra saber a minha versão. O Guto, ele nunca me forçou nada, ele nunca me ameaçou. Eu fui mal instruída por um advogado que, num momento de fragilidade durante a minha gravidez, me levou a fazer esse depoimento, me levou a fazer esse boletim do qual eu já me arrependi e eu... Cara, isso daqui é o padrão. Isso daqui é o padrão. A pessoa percebe que tá passando por uma violência, ela toma uma atitude, faz um boletim de ocorrência e depois ela se arrepende e volta. E isso daqui é um padrão que é um padrão muito triste, que é resultado da maneira como acontecem as relações entre gêneros dentro da nossa cultura. já pedi pra que fosse arquivado. Eu não vou mentir pra você. Nós discutimos sim a hipótese absurda de interromper a gravidez. Nós tínhamos acabado de descobrir que seríamos pais tão jovens, eu com 23 anos de idade e ela com 22, e discutimos essa hipótese absurda. Assim como discutimos várias outras hipóteses. Casar, se separar, comprar uma casa, morar junto, de aluguel. E discutimos também essa hipótese absurda, mas graças a Deus, rapidamente, poucas horas depois, nós conversamos, colocamos a cabeça no lugar e tomamos a decisão correta. Apesar desse erro, desse pensamento pecador, isso nunca evoluiu, isso nunca foi pra frente. Eu nunca forcei a Giovana a nada e hoje, graças a Deus, nós dois somos pais de uma linda menina, saudável, inteligente, que tem apenas 1 ano de idade e está sendo exposta a tudo isso. É ridícula a exposição desse caso. Eu me arrependo do boletim, eu me arrependo do depoimento e eu já pedi o arquivamento há anos. Vou ser sincero com você, eu não vou mentir. Eu tive sim um pensamento pecador, um pensamento que graças a Deus não foi pra frente. É o suficiente pra mim. Arrependimento é o primeiro passo, parabéns pelo bom senso. Era só ter admitido que errou e tá arrependido, que mudou o pensamento como todos nós mudamos, mas continuo votando em você. Você é farinha do mesmo saco que ele. Então você fala no áudio e você mesmo diz que é mentira? Hipocrisia da direita é extremamente assustadora. O famoso quem me conhece sabe. É difícil. Mas eu acho que o que mais pega em relação a isso é principalmente essa coisa de como que deputados, candidatos políticos de direita, MBL, Missão, seja lá de qual partido for, mas dessa nova direita que emerge, às vezes em conjunto com o Bolsonaro, às vezes tentando ocupar o lugar que o Bolsonaro ocupava, colocam o discurso moral como sendo uma coisa importantíssima. E geralmente é a partir desse discurso moral que tentam estabelecer uma ligação com o restante do povo brasileiro, né? Uma ligação que faz com que a pessoa que está ouvindo, que está meio que
não só ouvindo, mas consumindo o conteúdo político, que ela possa ter uma identificação com esse sujeito que está fazendo o conteúdo político, porque ele é uma pessoa de bem, uma pessoa que tem valores, valores próximos. Porque assim, no nível dos afetos, essa discussão política que envolve projetos políticos, que envolve um projeto econômico, isso significa talvez menos. Talvez no nível dos afetos, da cotidianidade da vida, olhar para um sujeito e pensar, eu me identifico com ele porque nós temos valores parecidos, seja mais relevante, mais importante. Quando aparece um sujeito, ele diz que ele é do bem, que ele gosta da justiça, e porque ele gosta da justiça não pode ter cota, né? Porque negros não são inferiores, logo não pode ter cota. Daí ele vai lá, o outro vai lá e diz assim, né? A escala 6x1 tem que se manter porque o pequeno empresário vai sofrer muito sem a escala 6x1 na medida em que o comércio fica aberto todos os dias. Daí vai lá o outro, e todos preocupados moralmente com o trabalhador brasileiro, né? Com quem trabalha no Brasil, né? Daí vai lá o outro e não, o aborto é terrível, é horrível, tudo mais, aborto é um assassinato, tal. O pessoal olha pra isso e, pô, não, tá certo, mano, eu não quero defender um crime. Eu sou contra crimes. Aqui eu tô exagerando, né? Eu tô fazendo um exagero retórico. Mas o que eu quero dizer aqui no fundo é que esse nível de identificação funciona muito bem através da moralidade, né? Funciona muito bem através de uma autodefinição moral que faz com que o outro se identifique comigo como também uma pessoa do bem, uma pessoa legal, consciente, etc, etc, etc. E para mim fica claro que isso já se transformou num desempenho que o Erving Goffman chama de movimento, que é certas maneiras de desempenhar que são regulares e que mantêm a reprodução de um papel social. Então isso já se transformou no movimento, já se transformou numa deixa, né? Num jeito de ser, nesse sentido, assim, num jeito de desempenhar regular, específico e que se faz muitas vezes ao longo do tempo. Tanto que se transformou tanto num movimento, numa jogada, numa cartada, se transformou tanto nisso, tanto nesse tipo de movimento, que fica fácil você ver o político que na vida privada dele pega o telefone, não, mas é de boa, tal, o Brasil é assim, assim, assado, é de tal jeito e outro jeito e outro jeito. Mas aí, ao mesmo tempo, publicamente se coloca como patrono de uma moral conservadora brasileira. E quando vai falar sobre isso publicamente, também prepara um discurso bonitinho, dizendo que é Deus, que o pensamento pecaminoso é o pecado, é a redenção, sabe? É o sofrimento que eu preciso passar para poder caminhar para os céus, e etc, 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 etc. Tudo bem? Esse vídeo é um corte das lives do Colunas Tortas. Live do Colunas Tortas toda terça-feira, às 10h30 da manhã, e ao longo da semana, às vezes à noite, mas principalmente no período da manhã. Só que toda terça é com certeza 10h30 da manhã, tá bom? Vem participar das lives comigo.